E essa noite eu queria, estamos no mês de agosto, né? O mês que é separado e dedicado para as missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente é fruto de uma ação missionária da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Quando Simonton chega aqui, ele chega como um pastor ordenado, missionário, né? Para plantar uma igreja, uma nova denominação, e muitos evangélicos, eles não entendem, eles não reconhecem isso, mas o trabalho protestante no Brasil, ele deve muito à Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Aquela primeira onda, porque a gente fala de Simonton, mas não foi só Simonton, né? Nós tivemos algumas famílias fundamentais, né? Blackford, o pessoal que veio também né, da outra região dos Estados Unidos para plantar igrejas aqui, naquela época, né, 1859, já faz aí 162 anos de presbiterianismo no Brasil. E é uma alegria para a gente. E em reconhecimento ao esforço missionário da Igreja Presbiteriana Americana, celebrando o aniversário da igreja, nós dedicamos o mês de agosto também às missões. E quando o pastor Arildo me convidou, eu já tinha definido que nós íamos trazer uma mensagem a respeito de missões nessa noite, e eu vou fazer isso. Eu faço isso num texto muito conhecido, e pregar num texto conhecido é desafiador, porque vocês já ouviram tantas mensagens aí, mas assim, quando eu penso em missões, eu penso nesse texto, e é por isso que eu gostaria de pedir que você abrisse lá, Lucas, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 11 a 32. Lucas capítulo 15, 11 a 32. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? É um texto um pouco longo, então vamos apenas acompanhar a leitura, né? Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da festa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, esse texto nos constrange. Ó Deus, se existe um texto missionário nas Escrituras, esse é um deles. Sabemos, ó Deus, que existe aqui, Senhor, a natureza, o caráter de Deus impresso nesse texto. Ó Deus, e sabemos que precisamos do Senhor agora para nos instruir e nos ajudar a entender a Tua palavra. Nós bendizemos o Teu nome e pedimos que o Senhor use essa noite para corrigir os nossos passos, para quebrantar nossos corações, para o bem do Teu povo, para a prosperidade do Teu reino, ó Deus, e o avanço da Tua obra. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podem-vos assentar? Esse texto é um texto, como disse, muito conhecido, e ele, na verdade, ele começa no versículo 1 e 2, que vai nos dizer um pouco sobre o ambiente dessa parábola. A parábola é contada num contexto específico. Havia aqui um caso, um momento, em que Jesus estava recebendo pessoas para comer com ele. E essas pessoas não eram pessoas de boa reputação. Essas pessoas eram pessoas conhecidas como publicanos, ou seja, cobradores de impostos e pecadores. Apesar de todos nós sermos pecadores, apesar de todas as pessoas ali serem pecadores, havia um conceito, havia uma maneira de olhar e separar pessoas, diminuir pessoas, dependendo dos tipos de pecado. E essa recepção de Jesus gerou uma murmuração entre fariseus e os escribas, e eles começaram a comentar: este recebe pecadores com eles. Aqui eu queria chamar a atenção para o verbo receber. O verbo receber do grego prosdekomai. Prosdekomai. É traduzido aqui como receber, mas utilizado em outros lugares em Lucas, com a tradução de esperar. Aqui, por exemplo, nós lembramos de Simeão, lá no capítulo 2. Simeão é aquele senhor que adorava no templo continuamente, e para quem Deus já havia falado: olha, você não vai morrer sem ver o Messias, o Salvador. Você vai ter a oportunidade de ver a minha visitação. E lá em Lucas capítulo 2, versículo 25, fala justamente sobre esse homem, um homem chamado Simeão, justo, piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Ou seja, o receber, lá de Lucas 15, versículo 2, é o mesmo esperar que Simeão e tantas outras pessoas tinham aqui, que é registrado a respeito de tantas pessoas. Aqui, quando Jesus chega ao templo, esse homem pega Jesus nos braços, né, ele faz algumas das revelações mais lindas aqui,
O versículo 26 nos lembra que o Espírito Santo disse a ele que ele não passaria pela morte sem ver o Cristo do Senhor. E ele, movido pelo Espírito, na expectativa, na esperança, ele vai ao templo e os pais de Jesus trazem Jesus para ser consagrado no templo. Quando ele olha, Deus fala ao seu coração, pega Jesus nos braços e com toda a alegria do seu coração fala: Senhor, agora o Senhor já pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quando nós ouvimos essa oração, com gozo profundo de Simeão, nós entendemos um pouquinho sobre essa palavra, esperar. É nutrir uma expectativa, é nutrir algo muito profundo no coração. E aqui nós vemos então que as duas palavras, vindo da mesma palavra, tem muito a nos ensinar nessa noite. Aqui se trata de uma expectativa eufórica, tem a ver com aguardar com ansiedade. Então, em Lucas 15, quando os fariseus reclamam, os escribas reclamam de Jesus, eles estão reclamando porque a atitude de Jesus era de alguém que pegou essa jantalha e estava esperando, com expectativa, com alegria no coração, como quem espera um anfitrião que espera importantes convidados. O que estava transparecendo no comportamento de Jesus ele tem a alegria de estar com essas pessoas que são desprezadas na nossa sociedade. Então, esse escândalo, dos líderes religiosos é a base, então, para as 3 parábolas que se desencadeiam. E aí nós vemos 3 histórias, a mesma temática. E é muito importante a gente lembrar que quando a gente trata de parábolas, a parábola ela tem um pouquinho de diferença de outros, de uma alegoria, por exemplo. Porque a parábola, o importante não é cada detalhe da parábola, o importante da parábola é a lição central. E qual era a lição central? Jesus explicando: sim, eu estou tratando essas pessoas como pessoas há muito tempo aguardadas por mim. Sim, eu estou recebendo eles como um anfitrião que recebe alguém esperado, um convidado de honra. Sim, eu estou fazendo isso, porque isso faz parte do caráter de Deus. Isso faz parte do meu caráter. E as 3 parábolas são conhecidas aqui. Primeiro, nós vemos a parábola da ovelha perdida, em que o pastor, uma figura muito conhecida lá em Israel, deixa as suas 99 e vai atrás daquela perdida. E ali ele volta, ele acha, e o versículo 7 fala: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é claro que nós sabemos que não existem 99 justos que não precisam de arrependimento. Mas apenas para que, com certa ironia, o Senhor Jesus coloca aquela expressão ali. Mas a ênfase é na alegria, na celebração, na expectativa cumprida de receber de volta alguém querido, algo querido, algo importante, algo de valor. A segunda parábola, semelhantemente, o versículo 10 fala de o júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a terceira parábola do filho pródigo, o júbilo que existe no retorno do filho.
Quando Jesus surge nesse cenário religioso, ele surge como um escândalo para os judeus da época, porque havia uma diminuição de pessoas que praticavam certos tipos de pecados. Mas para Deus, que olhava para todos eles como pecadores, aquilo era lugar comum. Receber alguém arrependido era de fato aquilo que Jesus queria, era aquilo que Jesus buscava. E o que Jesus está tentando dizer aqui é: sim, vocês interpretaram certinho, porque eu recebo realmente com alegria, porque os céus recebem com alegria. São 3 parábolas, a mesma temática. Sim, o pecador que se arrepende é recebido com alegria. Mas a despeito de terem a mesma temática, existe uma diferença, existe uma gradação nas parábolas. E eu quero que você se imagine lá no primeiro século, lá na região da Judéia, né? E você veja ali que a figura de um pastor que pastoreia e vai atrás de uma ovelha perdida, era uma figura conhecida, era uma figura reconhecida. E a primeira parábola, então, a primeira história, ela é completamente compreensível para aqueles ouvintes de Jesus, porque naquele contexto, talvez não fizesse lógica matemática, deixar 99 e ir atrás de uma, talvez matematicamente não tivesse lógica, mas a história em si tem lógica, porque o judeu reconheceria que um pastor que tem um relacionamento pastoral com uma ovelha, vai atrás de uma ovelha perdida. Certo, sem dúvida. A segunda parábola também é uma história que faz sentido. Porque naquele momento, naquele tempo, uma mulher que tinha suas dracmas, as suas dracmas eram coisas que elas eram moedas, que eram ganhas, provavelmente, em ocasiões de casamento, e demonstravam valor e honra da mulher. E quando ela percebe que uma dracma havia sido perdida, ela afasta tudo, ela varre a casa até encontrar, e finalmente ela celebra junto, né, com as suas vizinhas e amigas, pela dracma que foi encontrada. E aqui, quando chegamos na parábola do filho pródigo, tudo muda de figura. Porque as 2 primeiras parábolas eram compreensíveis, mas a terceira não é compreensível. É um choque, é um escândalo. Porque naquela época, a atitude, aquilo que está acontecendo aqui, ela cria um desconforto, uma desorientação muito grande dentre os judeus. Primeiro porque esse filho mais moço faz algo que é impensável para a cultura judaica daquele tempo. Quando ele chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte que me cabe da herança. Era a mesma coisa que ele virasse para o pai e falar: pai, não me interessa a sua presença. Não me interessa o meu relacionamento contigo. A única coisa para a qual o Senhor serve é para me dar aquilo que eu vou herdar. Eu prefiro que o Senhor estivesse morto, para poder desfrutar daquilo. O primeiro choque que acontece aqui diante dos fariseus é o choque de não acreditar que o pai, diante de um desaforo daquele, assentisse ao filho e desse aquilo que lhe cabia da herança. É um choque. Ninguém entende o que está acontecendo. O filho não apenas desonra o pai, mas assume uma forma de vida vergonhosa, escandalizadora. Ele gasta sua herança de maneira completamente irresponsável.
joga a sua dignidade fora, a sua humanidade fora, chegando ao ponto de sobreviver cuidando de porcos, o animal mais imundo para os judeus, sem nem mesmo poder comer a sua comida. E é nesse momento que ele cai em si e decide retornar para casa. Não para reassumir o seu lugar de filho, não era essa a sua pretensão, mas ele pensou, puxa vida, eu estou aqui passando fome, eu não consigo nem comer da comida do porco. E quantas pessoas lá que trabalham para o meu pai, que têm abundância na sua alimentação. E ele decide partir. Ele ensaia um discurso diante do pai, para fazer diante do pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como algum dos seus empregados. E esse é o discurso ensaiado. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que a ênfase aqui não está nos filhos. A ênfase aqui está no pai. Na verdade, a parábola do filho pródigo deveria muito melhor ser chamada de parábola do pai pródigo, do pai desperdiçador, do pai esbanjador, porque é esse o impacto, e é assim que os judeus que ouviam Jesus estavam pensando. Era dessa forma que eles julgavam aquele pai. Só que aquele pai, ele nos fala sobre o caráter missionário de Deus. Nos fala sobre esse Deus pródigo que nós temos, que não poupou, não preservou a sua honra, não preservou a sua glória. Ele se submeteu, ele se sujeitou à desonra, à afronta, para poder resgatar o perdido. Em primeiro lugar, essa é uma história do amor pródigo de Deus pelos perdidos. Aquele mal-estar dos religiosos que ouviam a parábola, a revolta que eles nutriram contra aquele filho da história, não chega perto do mal-estar que eles sentiram ao ver o desencadeamento da história. Nós não damos muita importância para a honra nos nossos dias. Não damos muita importância para a vergonha nos nossos dias. Mas a honra de alguém é aquilo que ela tinha de mais precioso nesse momento, nessa época. Não ser envergonhado, não ser submetido à vergonha, era um valor muito importante da época. Alguém que tenha sido ofendido, desprezado, desonrado, ele se retranca. Esperava-se que aquele pai se retrancasse. Esperava-se que aquele pai tratasse o filho, talvez como Davi tratou a Absalão, quando foi ofendido. E Absalão retornou para Jerusalém, mas ficou sem ver Davi. Davi não queria ver Absalão. Mas aquele pai estava diferente. Ele não se retrancou, ele não se excusou de receber o seu filho. Quando olhamos para essa atitude com o retorno do filho, diferentemente das outras duas parábolas, vemos um desfecho completamente diferente e inesperado pelos fariseus. Vemos um pai pródigo, desapegado, esbanjador, liberal, generoso. Vemos um pai que aguardava, e aqui mais uma vez a palavra, recebe para comer com os pecadores. Recebe os pecadores e publicanos para comer com eles. Sim, porque Jesus aguardava o retorno dessas pessoas que estavam perdidas. E ali nós vemos o pai que aguardava o filho. Eu fico imaginando um pai que chegava na varanda da sua casa com frequência, na expectativa do retorno do filho. Porque o texto nos diz que vinha ainda o filho de longe quando o pai o avistou e correu atrás dele.
Ou seja, havia ali uma expectativa da volta do filho, uma esperança. Ali tínhamos um pai aguardando. E aquilo que Jesus queria deixar claro é que, apesar dos pecadores não fazerem diferença nenhuma para os fariseus, fazia diferença para ele mesmo. O pai aguardava o dia que o filho voltaria, e esse dia chegou. E é interessante que o filho não veio como foi embora. E a gente fica imaginando o filho vindo, maltrapilho, sujo, sem recursos, barbudo, descuidado, mal cheiroso. Tinha tudo para não ser reconhecido, mas o pai o reconheceu. O pai o reconheceu. E quando o reconhece, ele vai ao seu encontro, ele corre ao seu encontro. Os fariseus estão pensando numa lição de moral que o pai daria para o filho, ou num castigo, ou num desprezo, mas o pai da parábola está pensando no filho. E quando vê aquele filho que para muitos seria irreconhecível, ele reconhece e vai atrás dele. O filho maltrapilho, desmoralizado, irreconhecível, mas não para o pai. E aqui nós podemos ver que Deus não está tão ocupado com coisas, com o governo, a ponto de se esquecer de cada um de nós. A ponto de desprezar o retorno de cada um de nós. Ele é um Deus livre para arriscar a sua fama, a sua reputação, para receber, para aceitar um filho que volta. Em segundo lugar, essa história da missão de Deus em busca dos perdidos. Não apenas história de um amor pródigo, mas a história da missão de Deus. A missão de Deus é assim. Quando nós pensamos no mês de missões, nós precisamos entender que missões não é apenas moda, não é apenas programa. Missões faz parte da essência de Deus. Da essência de um pai pródigo. Quando nós vemos o versículo 20, diz que ele correu. E o fato de um homem de meia idade, dono de uma prosperidade significativa, com pessoas à sua disposição, ir ao encontro de um filho que havia ofendido, levantar as barras de suas roupas e correr na direção do seu filho, era na verdade um gesto de identificação. Aquele pai estava levando sobre si a vergonha que o filho tinha feito. Todo mundo que olhasse para um pai que corresse daquela maneira, iria pensar consigo mesmo: é pior do que o filho. Mereceu o filho que tem. Esse homem não tem compostura. Esse homem não zela pela sua reputação. Ao correr na direção do filho, o homem esquece da sua dignidade para recuperar a dignidade do seu filho. Foi tão somente para o resgate do filho que ele se identifica com o filho. Ao fazer isso, o pai se identifica de uma maneira e leva sobre si o pecado do filho. Esse é um retrato da encarnação e da cruz. Quando nós pensamos na encarnação, quando pensamos em missões, precisamos entender que a obra missionária nasce no coração de Deus, nasce no caráter de Deus. Nós aprendemos missões com o próprio Deus, que cruzou uma barreira transcultural para aprender uma língua do zero. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Ele chegou, ele não sabia falar a língua, ele teve que aprender a falar a língua, ele teve que aprender os costumes, como um bebezinho, crescer dentro daquela cultura. E é claro que, sendo Deus, ele tinha conhecimento prévio de tudo isso, mas o que ele estava fazendo
era se identificando com o seu povo, com o povo para o qual ele estava indo resgatar. É o maior modelo missionário de todos os tempos, não é Paulo, não é Silas, não é Barnabé, não é Pedro e tantos outros da história. O maior modelo de missionário da história é o próprio Senhor Jesus. Quando o pai corre na direção do seu filho, ele nos lembra que o nosso Deus generoso, esbanjador, gracioso, se tornou como um de nós para vir ao nosso encontro. E nesse ponto, mesmo que os fariseus não entendessem, mesmo que estivesse fora dos limites da compreensão dos fariseus, não havia nada de assustador em Jesus receber os pecadores, porque ele se fez carne para se identificar com eles, para levar sobre si a sua culpa, a sua desonra e oferecer a sua justiça. Em terceiro lugar, essa história é a história da glorificação proposta por Deus em favor dos perdidos. O pai abraça o filho, se identifica com o filho, para protegê-lo, para lançar sobre ele a sua justiça. E agora, uma vez imputada a sua justiça ao filho, ele inicia um processo de transformação, de glorificação daquele filho pecador. Tudo aquilo que o filho havia perdido, o pai agora vai restituir. Ele põe um anel no dedo do filho, um símbolo e sinal de autoridade real. Ele reassume a sua posição de herdeiro, assim como as sandálias são sinal de filiação. O menino tinha ensaiado um discurso, sem meu pai, não me trata, eu não quero ser mais filho, simplesmente venha ao meu socorro. Eu quero ser tratado como um dos seus funcionários. O pai ignora o discurso, e ao invés de tratá-lo como um dos seus servos, ele coloca sandálias nos seus pés. Ele dá ao filho uma nova roupa, e nos faz lembrar de que quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, o Senhor Jesus nos dá uma nova roupa. O apóstolo nos lembra que nós devemos nos despir do velho homem e nos vestir do próprio Senhor Jesus. Essa é a nossa nova roupa. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quem aplica isso, quem vai transformar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E vai mexendo na nossa roupa, vai purificando a nossa roupa, vai nos dando uma roupa gloriosa, nos preparando para nos encontrar com o nosso Deus no céu. E a glorificação aqui na parábola, ela culmina com uma grande celebração, uma grande festa. O novilho cevado é morto, um grande churrasco é preparado, muita alegria, festa e danças num dia de celebrar. E essa é a terceira celebração na terceira parábola. É claro que Jesus recebia os pecadores com alegria. É claro que ele esperava o retorno dos pecadores. O linguajar usado aqui explica que justamente o valor que Jesus dava a esses pecadores era muito grande. Acontece que os fariseus não percebiam. E aí entra na parábola o segundo filho, que vai justamente simbolizar aquele que está dentro da casa do pai, que faz coisas para o pai, que é filho, mas acaba agindo como se fosse empregado. Não teve coragem de abandonar o pai fisicamente, geograficamente, mas abandonou o pai no seu coração. A aspiração do filho
era apenas ter um cabrito para celebrar com os seus amigos, sem jamais gozar da presença do Pai. Esse irmão mais velho é o retrato dos mesmos fariseus que lá no início criticam Jesus por receber os pecadores. Queridos irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui algo que enriquece o nosso coração, mas também deveria nos despertar espiritualmente. Porque é muito bom a gente estar envolvido na obra missionária, é muito bom o apoio que esta igreja dá à obra missionária. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que amam a obra missionária, aqueles que são apoiados pela igreja, eu tenho certeza que são gratos pelo envolvimento da igreja, mas é possível que a gente esteja fazendo tudo isso, e o nosso coração ainda não estar alinhado com o caráter missionário de um Deus pródigo. Nós fazemos tudo isso, mas a nossa vida não tem um compromisso em receber pecadores, ir atrás dos pecadores, se identificar com os pecadores. Muitos de nós estamos na igreja como o filho mais velho, suportam a igreja, toleram a igreja, mas não foram tomados pela paixão do Pai, pelo filho perdido. E isso precisa transformar a nossa caminhada. E a exortação dessa noite é: se o nosso Deus é assim, Deus nos chama para copiá-lo, aprender com Ele e andar nos seus passos. Eu tenho percebido, pastor Arildo, que nós vivemos num cenário onde nós paramos de preocupar com o perdido. Às vezes temos vizinhos de porta de anos, que a gente nunca fez um convite, nunca entregou um folheto, nunca entregou uma literatura. Às vezes pessoas da nossa família, caminhando a passos largos para o inferno, e a gente é incapaz de estender a mão, de abraçar, de se identificar, de gastar tempo com eles. Semear a palavra de Deus. Estamos localizados, vocês estão localizados aqui na Glória, mas o quanto dessa região tem sido afetado pela existência dessa igreja? E a pergunta que eu me faço é: será que os nossos corações são corações que têm aprendido com o caráter missionário de Deus? Porque da mesma forma que aquele pai esperava o retorno do filho, nós devemos esperar o retorno do perdido. Tem crentes que já não acreditam que Deus converte pecadores e se calaram diante de um mundo perdido. É claro que nós vivemos numa cidade muito evangelizada, mas entre os muito evangelizados existem pessoas que nunca ouviram de verdade o evangelho do reino, e precisa que esse evangelho seja encarnado por alguém de carne e osso do lado dele. Perdemos a coragem, irmãos, de abrir a boca. E Deus precisa restaurar essa coragem. Perdemos a dedicação, o cuidado. Quantos aqui foram alvos da coragem de alguém para testemunhar, para convidar? Quantos aqui, quando crianças, foram levadas por vizinhos para uma EBF, para uma escola dominical, e nós não temos feito mais isso? Isso precisa ser restaurado.
Quantos aqui têm se preocupado apenas com um programa missionário, apenas com o envio de recursos missionários, mas não dói no coração uma crise como essas no Afeganistão, pessoas que vão morrendo sem ter tido a oportunidade de conhecer o Evangelho. Queridos irmãos, Deus nos chamou para a obra missionária, e essa obra missionária é do outro lado do mundo ou do outro lado da rua, e nós temos que estar comprometidos com isso. É muito importante, é muito importante. Que Deus restaure em nós a expectativa do retorno de perdidos para junto do Pai. Que Deus restaure em nós a disposição para irmos até o perdido e nos fazermos como um deles, aprendermos a sua linguagem, aprendermos, entendermos a sua situação, transpormos as barreiras e anunciarmos o Evangelho do Reino. Que nós possamos estar comprometidos com o treinamento, com o discipulado, com o alcance, com a edificação, a santificação daqueles que chegam novos na igreja. Eu creio que Deus tem feito muito nesses 2 anos, desde março de 2020, muito. E eu creio que Deus tem escrito a sua história. Mas irmãos, nós precisamos ser protagonistas aqui. Deus nos chamou para o protagonismo, e que Ele mesmo incendeie os nossos corações, para irmos atrás do perdido. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.